Agosto é aniversário de Matão e a gente vai, ao longo de algumas entrevistas aqui, trazer fatos, acontecimentos que a história registra e, quando não, algumas pessoas abnegadas pesquisam também, né? E delas a gente depende para contar essa história, né? São historiadores que fazem de um modo absolutamente voluntarioso, né? Porque eles gostam de registrar a história, prestam com isso um grande serviço, porque do contrário, o que nós teríamos de acervo hoje, né? Então, uns contam a história através, por exemplo, o caso do Matuísque, através dos nomes que dão um nome às ruas da nossa cidade, nomes de pessoas históricas. Outros se dedicam a um outro plano, vamos dizer assim, do acervo histórico, outros pelas imagens, outros por objetos. De alguma maneira, nós temos pessoas interessadas pelo assunto aqui. E por falar em memória fotográfica e de acontecimentos também, entre eles está Rogério Bordignon, fotógrafo profissional e jornalista, que tem dedicado o seu ofício, vamos dizer assim, de jornalista, em muitas das suas matérias, a contar esta história e que tem, evidentemente, todo um interesse no acervo fotográfico de outras pessoas, fotos mais antigas e também do seu tempo, fotos por ele mesmo produzidas e que registram essa história e serão ainda o acervo de todo um grande tempo aí pela frente, né? Então vamos contar um pouco da história de Matão, aniversariante de agosto, desta vez pela voz de Rogério Bordignon, jornalista e fotógrafo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Daércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Bom dia a todo o pessoal da técnica, a quem nos ouve e a família Marichem. Muito bem. Agora, você se divide entre dois modos, né, de contar essa história, que é relatando, como jornalista, e fotografando ou recolhendo, né, material de outros tempos, como fotógrafo, como repórter fotográfico também. Nesse tempo todo, o que te atrai mais? A memória fotográfica ou dos relatos que você compila aí das pessoas, daquilo que... Porque tudo que a gente registra tem que aproveitar as pessoas que estão aí entre nós. Gente que viveu uns tempos aí passados, né? E que muitas vezes partem e não fica nada aqui para, né, pra gente saber. Vamos registrar aqui a lembrança do Dr. Adail também, né? Que foi um grande pesquisador, um homem que se dedicou muito e tudo. Mas o que te interessa mais entre essas duas funções? Relatar ou a imagem fotográfica dessa história, Rogério? Daércio, primeiro, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos vocês. Parabéns pela iniciativa de trazer aqui pessoas que conhecem um pouco, de uma forma ou de outra, da história de Matão. Respondendo a sua pergunta, o que mais me move, o que mais me emociona, o que mais me traz prazer é o ser humano. São as pessoas expoentes dessa cidade no campo de cidadão, no campo de legislador, no campo de promotoria, no campo da comunicação, no campo empresarial, certo, né? Que constituem, que formam o dia a dia desse município. Desde sempre, Matão é movido pelo bicho-homem. Essa é a tua fonte de notícias. É a fonte da vida, né, Daércio? Para vocês também, não há como a gente fazer nada sem o outro, né? E fazer com o outro através de empatia, como você bem frisou tempos atrás, e não foi uma só vez. A gente faz com mais... Não se faz, sabe? O sentir o outro é fundamental. O contar a história do outro é basilar. Deixar de uma forma ou de outra um registro fotográfico, deixar um registro textual, um áudio, um vídeo. Cumprir a nossa missão. É isso que eu tenho feito há 27 anos, Décio. Nesse sentido, você atua exatamente num veículo igualmente contador da história, que é o jornal A Comarca, né? Ontem, o Luiz Esteves foi lá na redação do jornal, eu não fico lá, eu trabalho em casa, e entrevistou o Paulo Sérgio Gabriel Filho, o Serginho, porque a Comarca foi transformada em bem cultural e imaterial do município.
E a gente tem que congratular, parabenizar o vereador Paulo Augusto Bernardi pela iniciativa, bem como a todos os outros vereadores pela aprovação, porque a comarca é isso, Darcio. Quanto que a comarca serviu de fonte para consultas? Quantos anos tem o jornal? Né? 4 de janeiro de 1925, 97 anos. Vai fazer o seu centenário dia 4 de janeiro de 2025, se Deus quiser. Vai para 100 anos, Darcio, né? Então, tirando os primeiros relatos aqui de Matão, que Dona Inês da Silva Coelho deu Azor Silveira Leite, por exemplo, certo, né? Lá inicialmente, o Clarim surge em 1905, inicialmente contando um pouco da história de Matão e já entrando no meio espírita. O Clarim se dedicava também à matéria jornalística? Inicialmente assim? Sim. Tanto que eu fui lá no Clarim e consegui informações que não tem nos livros do seu Azor, por exemplo. Raras, hein? Por favor. Os livros do seu Azor Silveira Leite são fontes excelentes de consulta, fiéis e tudo mais. Uma coisinha ou outra que eu andei buscando e acabei encontrando nos livros deles, encontrei na comarca, encontrei aqui, encontrei lá. Por exemplo, antes do Cine Politeama, Adalberto, nós tivemos outros 2 cinemas em Matão, o Halley e o Filizola. Nasceram, fizeram ali suas apresentações de filmes e sumiram. Isso lá para 1910, Darcio, 1915. Meu Deus. Certo? Porque já em 1920... O teu Corinthians quase nem existia. Não, o nosso Corinthians é de 1º de setembro de 1910, então. Né? E vosso Palmeiras de agosto, não me lembro o dia, de 1914. Há quem diga que o Palmeiras sai do Corinthians, né? São dissidentes do Corinthians. Mas o Celso Zeto já tratou de falar. Vamos deixar essa discussão para depois, que dá um programa inteiro depois. Deixa pra lá. Então, Darcio, são essas pessoas maravilhosas que nos deixam registros. Como vocês algum dia vão fazer um arquivo de áudio e deixar para consulta. Nós já temos aí uns 30 e poucos anos de história contada também. E tá vendo como é que é importante? Quando surge a comarca, ou melhor, quando surge a Saudades em 1992, a comarca registra. Quando vem o site, a comarca registra. Quando vem a Jovem Pan, quando vem a mudança, antes da Jovem Pan, a mudança para esse estúdio, está tudo registrado na comarca. Certo, né? Então isso é fundamental, mostrar a vida dos outros. Só para a gente ter um exemplo, quando você foi premiado pela PCD, lá está seu registro. Antes disso, fizemos uma matéria bem bacana com você. Só para a gente estar falando a mesma língua de uma forma muito visual, né? Está dando um exemplo aqui de como eles, o jornal, e nesses acontecimentos, muitos deles, e conduzidos pelo próprio Rogério Bordignon, como é que eles contaram a história. Ele está dando exemplo aqui minha de matérias a meu respeito no jornal, com as emissoras aqui do grupo, para dizer que em todos os setores foi assim. É assim que funciona. Agora, esse acervo todo, ele está digitalizado, ele está em papel, ele está em jornal, no caso da época. Como é que está esse acervo lá? É o seguinte, a comarca não tem arquivo digital. A comarca caminha para ter seu arquivo digital. Começou definitivamente o processo de captação de recursos para isso. Não é fácil digitalizar tudo. Caro. Deve ser muito caro, não faço ideia de quanto seja. Mas o objetivo do Paulo Sérgio Gabriel Filho, é entregar para Matão, lá no Centenário, se não antes, um arquivo digital de todo o acervo do jornal A Comarca. Já pensou que tem de história? Toda semana contando tudo o que acontece nesse tempo, 97 anos. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu acho muito importante. O Clarim começa contando a história de Matão e também se dedicado à causa espírita. Porém, o Clarim deixa de ser um jornal de notícias de Matão, tá certo? Entrelaçado com o espiritismo, dedicando-se exclusivamente ao espiritismo. Logo ali em 1910, 12, 15, o Clarim deixou de ser uma produção local para se tornar uma produção internacional. É verdade. Logo nos primeiros. E 100% espírita. E até hoje. Então, logo ali no começo, quem conta a história de Matão, de fato, é o jornal Comarca. Aí nós temos a atual Rádio Cidade, em 1980, Saudades, em 1992, certo? A TVM, em 2000, também relatada em Comarca, e assim vamos prosseguindo, né? Muito bem. Isso aí, nós estamos falando aqui dos adventos aí de imprensa, de órgãos de imprensa e tudo. No acervo fotográfico que você tem e que não, de outros tempos, e portanto não necessariamente seu, mas que você compilou aí, que tipo de imagem
você tem hoje lá que conte a história de Matão? E que história? Que tipo de imagem marcou mais ali que você... Uma imagem representativa de acontecimento local de outros tempos ou dos tempos em que você já fotografava? Laércio, aqui a gente não tem uma primazia de acontecimentos jornalísticos. Entendeu? Às vezes as coisas aconteciam muito na Câmara Municipal de Matão. Eu tenho um título no jornal Comarca de matéria, o título é Um Ovo Caiu na Câmara. Peraí, né? Como é que é isso? Um ovo caiu na Câmara. E tratava sobre o quê? Eu vou pedir para você, se a gente quiser tratar isso sobre outro dia, mais uma votação que ia culminar no aumento de subsídio para o vereador, passando por tarifa de água, um conjunto de fatores. O assunto era aumento salarial. Vai e vem, tá certo, né? Que levaram uma multidão lá para a Câmara. Um ovo foi lançado, resvalou na Regina Elizabeth Bezerra Galli e acabou caindo na mesa do Paulo Bim, Paulo Henrique Scuti. Então, certo, vereador. Né? Só que nós sabíamos que todos os vereadores queriam aumento e não somente alguns. Certo? Só que tinha alguns que foram para a mídia dizer, eu quero por causa disso, daquilo. E os outros silêncios, se fosse aprovado, tudo bem. Né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, o ovo acabou caindo lá no Paulo Bim. Porém, o fato é que ele caiu na toda a Câmara. Então o título foi Um Ovo Caiu na Câmara. E tem fotos daquela sessão, certo, né? Meu Deus do céu, com forro em cima de mesa, um quiprocó danado. Isso é fotojornalismo. O registro da ação acontecendo naquele instante. No mais, o restante são fotografias, 99% das situações são fotografias de assuntos mais frios, entendeu? Do entrevistado. Né? E de todos os tempos de acontecimento. O Belfort tem também um acervo fotográfico grande, né? O acervo do Belfort, parte dele está comigo. Pequena parte está comigo. O saudoso Décio Miniucci, seu genro, chamou Rogério, vem cá. Tem um monte de coisa do meu sogro, vem aqui ver, certo? E ver o que você quer. Não tinha mais máquina fotográfica, não tinha mais ampliador, não tinha mais coisas de estúdio, enfim. O pecado é que alguns negativos estavam juntos, negativos de vidro lascados. E quando o negativo está junto com outro colado, e não se tem desprende, mais jeito. Não tem mais o que fazer. Perde. Perde porque parte do registro, naquele composto químico, é perdido. Não tem recuperação. Se fosse um risquinho, se fosse alguma coisa assim, então infelizmente eu encontrei muito negativo nessa situação, certo? Mas algumas coisas estão comigo. E no mais, com Ele tinha alguma coisa de tem. vídeo? Em vídeo, não? Em vídeo não, Darcy. Nada? Não, em vídeo não. Só se ele filmou alguma coisa particular, né, que eu desconheço. Quem deixou muito dado estatístico foi Orestes Tagliavini, também. Tinha publicado na Comarca, ele era bem ligado ao IBGE, e tem assim uma vasta contribuição dele nas páginas da Comarca. Você nunca falou esse nome. Né? Azor Silveira Leite, o pai de todos. Não é à toa que recebeu, que foi nomeado, que deu nome ao SESI, em Matão. Professor, historiador, esteve na Comarca por 33 anos, certo, né? Ali, ajudando a carregar o jornal. Enfim, Adail Pedro, você salientou. Eduardo Matuís, que fez um trabalho lá. O Jorge pincela alguma coisa. O Luiz César tem uma coluna na Comarca toda semana. O Luiz César tem essa parte coisa, de ligação com a Igreja Católica, Apostólica Romana é fortíssimo. Né? E também no conteúdo de registro histórico de Matão. Claro, né? Nós estamos falando de uma cidade que sempre foi muito forte no catolicismo, né? Tanto quanto no mesmo espírito. Desde a primeira missa, no algum dia de março de 1895. Desde então. Ô Rogério, de 0 a 10, que nota você dá para o cuidado, não de vocês que se interessam por isso ou que por dever do ofício se dedicam também a contar essa história, mas a cidade como um todo, suas forças políticas e todo mundo aqui, enfim, do modo e a intensidade com que Matão conta a sua história, 0 a 10, que nota você dá? Darcio, a gente tem que separar as coisas. Existe uma grande paixão dos matonenses numa conversa coloquial, corriqueira, com um copo de alguma bebida na mão,
falar com paixão do seu histórico, dos seus ancestrais, da sua vinda, certo? Porém, raros transformam isso daí em algo prático. Algumas famílias ainda mantêm essa condição de estar arquivando, de estar tendo o prazer de mostrar às outras gerações um produto feito lá em 1930, 60, 40, certo? As fotografias dos seus acervos, as matérias feitas, enfim, é uma pena que isso aconteça. A gente também foi um pouco dessa forma. Eu vou citar um exemplo para você. Em 1988, eu estava no segundo colegial, segundo ano do ensino médio, na escola Henrique Morato. O seu Azor foi lá, na nossa sala. Ô pessoal, eu estou precisando de ajuda. Estou fazendo um projeto que vai culminar no centenário de Matão e quero começar já para desenvolver alguns livros. Eu preciso de vocês para me ajudarem na pesquisa. Eu volto aqui outro dia, semana que vem. Ele voltou. Alma nenhuma daquela minha sala Trouxe alguma e coisa. daquela escola ajudou o seu Azor. Ele ficou pé da vida. Por que o Henrique Morato, Adalberto? A escola que eu estudei, a escola que eu lecionei, por que o Henrique Morato não me ajuda nesse trabalho? Quem foi ajudar ele um pouco foi o pessoal do Inocêncio da Costa, tá? Do grupão. Aquele momento dele ter ido na sala, ter voltado lá, e tão logo ele ouviu o silêncio daquele segundo colegial lá, ele, tá bom, vocês são assim mesmo, e saiu da sala. Foi embora, meu amigo Marcelo, Fernando Posato, ô Telão, bem que a gente poderia usar o seu Azor, né? Ajudar o seu Azor. Ah, larga a mão, trabalhar para os outros de graça. Fiquei com aquilo na cabeça, Darcio. Pois bem, fui para Ribeirão Preto, me formei, em 94, voltei para cá com aquilo na cabeça. O seu Azor estava adoecido, estava câncer, estava indo embora. Eu preparava o Espaço 10 para o Sérgio Floriano. O primeiro jornal que eu montei em Matão, eu fiquei um ano. Eu fiz questão de fazer uma entrevista com o seu Azor, extensa, e estava aguardando para o Espaço 10. Só que o Espaço 10 não estava surgindo, porque o Sérgio e a Elisete tinham que fazer primeiro a listinha telefônica deles lá. Eu me lembro da lista. Tá. Rogério, não aguenta a mão, certo? O Natal falou, ó, gente, desculpe, mas eu quero que o seu Azor leia isso em vida. Essa entrevista em vida. Eu vou levar para o Paulo Sérgio. O Serginho estava se formando lá em Campinas ainda. Levei para o Paulo Sérgio, publicou a página inteira. Acho que eu te mandei esse arquivo. É. Tá? Foi uma coisa assim para eu... Lavar a alma. Não ficar de bem com o seu Azor. Não, sabe, né? Bate bem com você mesmo. Mas fez um bem danado para mim. Certo? É, eu imagino. E aí, acho que ele deu, porque a entrevista foi publicada dia 24 de março. E no dia 31 de março de 95, ele partiu. Você quer dizer então que assim, o matonense é apaixonado pela sua história, pela sua cidade, em todos os tempos, porém as famílias... Mas a grosso modo falta mas não pensa coletivamente na hora de reunir esse acervo, é isso? Sobretudo o meio público. Mas não tem famílias aqui que tem objetos, Sim, e guarda lá numa gaveta, mas não divide isso. Alguém tem que capitanear isso. Você acha que é o setor público que está devendo? Seria mais apropriado. Um grande projeto de reunião do acervo de todo tipo. Que viesse de forma particular, ótimo também. Tá? Mas acredito que alguém do meio público, com espaço físico público, por exemplo, se for fazer a Baldan liderar isso, se for a Marquesan liderar, onde que vai colocar? Na Baldan, na Marquesan? A Citrosuco, a Bambose. Então, por isso que um lugar neutro seria, na minha cabeça, ideal para juntar todo mundo. O setor público capitanear isso. Exatamente. Sobretudo nunca teve nada parecido. Do espaço físico. Que você se lembre? O Brasil é meio esquecidão dessa parte. Houveram, sim, algumas cultural, pessoas. Não, a gente precisa fazer um arquivo de memória de Matão, a gente tem que ter um arquivo histórico. Já teve até reunião a respeito do assunto. Fica no discurso. Né? Nunca passou disso. Nunca passou disso. Eu percebo isso também. Tá? Tem muita história aí. E eu percebo assim, muita gente que
Quando você entra nesse assunto, assim, fora do ar aqui, você está conversando com alguém e fala, eu sou da família tal, olha, meu tio tem não sei o que lá, meu tio... mas tá tudo guardado em casa. Isso só conta a história para a família, e essa história não é só da família, essa história é do município. Exatamente. Tem que ser dividido com o município. Mas aí eu fico pensando ao mesmo tempo, será que essas pessoas fazem isso por individualismo, por egoísmo, sei lá o quê? Ou por timidez, às vezes, né? De tornar público aquilo que é de origem da família e tudo mais, imagens, objetos, um monte de coisas. Será que são assim? Ou elas não foram bem mobilizadas, nesse caso pelo setor público, ao ponto de entender o propósito, de entender que aquilo deixa de ser só da família para ser de um município inteiro? Às vezes as pessoas também não se engajam. Vou te citar um exemplo da falta desse engajamento das próprias pessoas, tá? Talvez faltou uma participação mais decisiva até minha. O presidente, José Maturo da Sorema, tem lá uma sala que é de memória da Sorema. Tem lá algumas bochas em madeira, tem lá algumas fotografias. A porta de vidro tem fotografias antigas da Sorema. Ele falou, Rogério, faz um texto, pesquisa lá na comarca, o texto está lá, disponível para quem quiser, a história da Sorema está lá disponível para quem quiser, certo? Pesquisado por mim. Rogério, tenta juntar o pessoal aqui da Sorema para a gente ter algumas fotografias, tá? E ele andou comentando isso aí com os associados. Não uma colheu ou outra interesse. fotografia me apareceu em mãos. Pena, né? De forma que ele falou, deixa para lá, Rogério. Sabe, deixa para lá. Talvez faltou eu chegar lá mais junto dos associados, mas eu sei que sócio sou da Sorema e eu não me senti com esse lastro, sabe? Com esse poder da isso. Eu acho que chega uma hora que é o seguinte, aquela imagem antiga, aquela foto que é histórica, aquele acervo lá, o objeto, seja lá o que for, que as famílias pensam que é dela, até um certo momento a partir do momento que ele passa a ser histórico e raro, não é mais só dessa família. É preciso que a gente pense que ela passa a ser de um município. Exatamente. Porque eu vejo muita gente que nasceu aqui, cujas famílias são tradicionais, eles batem no peito, eu sou daqui, nasci aqui, tá. Mas de repente você está guardando essa história toda, que já não é só mais de vocês, numa gaveta lá para os seus filhos e netos verem, quando uma cidade inteira deveria ser prestigiada com isso aí também, né? Então, falta alguém liderar isso aqui em Matão, Dércio. Tá? E num país que a cultura fica sempre dependendo do voluntarismo, nós estamos falando aqui, nós vamos contar a história de Matão a partir do quê? Da iniciativa de pessoas que isoladamente, ou que é o teu caso também, por ofício, mas enfim, se dispuseram a fazer isso. Quer dizer, eu tinha que trazer aqui, não sei, uma figura pública para contar que esse acervo está sendo reunido e tudo mais. A matéria não é disso que trata. Ao comemorarmos mais um aniversário, a gente vai em busca de vocês que contam essa história isoladamente. Para que não se perca na memória, né? Eu veja bem, acredito que existam outras pessoas com o mesmo propósito, né? E a gente pode fazer um colegiado. Eu gostaria de estar também. Porque, querendo ou não, eu estou aqui contando a história de Matão há 27 anos. Tá? A gente vai servir como fonte de consulta para futuras gerações. Você mesmo disse isso. Fiz o livro da Bambose, quando a Bambose fez 100 anos. Eu fiz esse livro aqui, Abras Portas Gargalo, que é aqui, além da história do bar, tem a história da família Carioli, e aqui tem um registro bem resumidinho de Matão. Eu li esse livro. Infelizmente, eu tenho 2 livros em casa. Eu não posso sortear aqui, sabe, né? Você tem um exemplar que eu tenho, meu. Eu tenho. Então, pessoal, quem tem esse livro e não leu ainda, leia. Aqui eu fiz questão, eu e o Fábio, né? Fábio Feca, que me contratou para fazer o livro, fizemos questão em deixar um resuminho de Matão aqui, ó. Muito um pedaço da história acontecido num local histórico também. Desde quando os cafezais brotaram Matão, certo? Né? Desde quando Antônio da Silva Coelho veio aqui em Matão, suas filhas eram casadas com Silveira Leite, 3 filhas casadas com 3 irmãos, desde quando Teófilo Dias de Toledo e seu irmão Matias, sobretudo o Teófilo. Matão brota, Laércio, da cabeça do Teófilo. A vontade maior foi dele. O irmão ajudou bastante, um colegiado de pessoas ajudou bastante, certo, né? A grana da contratação partiu do Antônio da Silva Coelho junto à
Inocêncio Antônio da Costa e a esposa dele, Ana, né? Matão surge aí, Daércio, por vontade de pessoas, por um colegiado de pessoas, mas sobretudo porque o Teófilo tinha bons contatos em Araraquara. Ele liderou isso. Tá? Essa história nossa lá no começo, aí surge o traçado da ferrovia em 1898, os trilhos em 98, a estação ferroviária em 1999, né? Não vamos falar desse assunto também, mas é um assunto desgastado já, né? Enfim. Aí vai surgindo o Hotel Macanhã, 1897, o Armazém Macanhã, ali, um pouco antes, né? Isso meio no entorno ali, em função da ferrovia. Da construção da capela. Né? Matão brota ali. A partir da matriz, que vem a ser a matriz do senhor Bom Jesus. As fazendas ali na região. Aí veio o hotel, veio que... O Armazém de Secos e Molhados do Macanhã. Começa a surgir que teve um hotel a farmácia do Qual família que teve um hotel ali perto? Os Macanhã. Essa história outro dia alguém me contou. Acho que foi teu pai que me contou um pedaço dessa história do dia do hotel. O Hotel Macanhã tem uma foto do senhor Adail Pedro, saudoso Adail, feita de cima da Torre da Matriz, que ainda pega a fachada dele. Seria onde é o edifício Marquesan, por ali. Exatamente. Ali, ó, tem a farmácia do Luiz Comelli, tem o edifício Marquesan. Então ela vem assim, ó, do edifício Marquesan, que está na João Pessoa, com a Campos Sales, em direção a Siqueira Campos, margeando a João Pessoa. A fachada está ali por uns 50 metros. Em frente à raiz comercial, mais ou menos por ali. Do que por hoje, ali, onde foi o consultório do Dr. Valdemar, onde era o Armazém dos Macanhã, certo, né? E aí vai, né, por outros ramos de atividade, né, que foram surgindo na época. Sim. Essa fachada existiu, Daércio, do hotel, até mais ou menos a década de 80, o início da década de 80. Ainda existiu. Mas virou um cortiço lá, tá? Assim, porque aí degradou habitações tudo. Populares, não vamos chamar de cortiço, não. Tá? Por favor. Habitações populares. Tá certo? Bom, e aí vem para desenvolvimento de avenidas, que provavelmente foram estabelecendo novos marcos, né, de comércio. As avenidas receberam, primeiramente, a numeração. A João Pessoa, por exemplo, era 3. Passado um tempo, se transformou na Rua do Comércio. Como ainda hoje é Araraquara, né? Pelo menos as pessoas tratam ainda por número. Exatamente. Ela tem seu nome, 9 de julho é 2, São Bento é 3, né? Aqui em Matão foi 3, foi Rua do Comércio. Depois uma pessoa, naquela onda de prestigiar celebridades nacionais, né? Uma pessoa, Siqueira Campos, Campos Sales, José Bonifácio, né? E assim vai. Tiradentes, surgiram algumas denominações assim. Setembro. Eu acredito, eu sou um pouco contra isso. Acho que está certo o vereador Adelino Antoniozzi, o Forro. Sabe por quê? Porque o Forro foi lá em 99, Roberto, na Câmara, e mudou o nome da praça, Barão do Rio Branco, para Leônidas Calígula Bastia. Barão do Rio Branco, opa, perfeito. Mas deixa ele ser homenageado em São Paulo, também em Brasília. É verdade. Sabe, sinceramente, é que é muito complicado você substituir todos os nomes de rua. Tá? É um processo complicado, mas que de fato... Mas seria bacana. Sabe, não temos aqui nomes históricos mais importantes que João Pessoa, sem desmerecê-lo. Cria-se um memorial e coloca o nome desse pessoal que está homenageado lá, de forma que, olha, Matão já teve, faz um totem, como o Adail Pedro fez lá no cemitério, em relação aos japoneses, a migração japonesa. Aquele totem não é? Muito faz bonito. Faz o mesmo com relação a esse pessoal que tem aí a denominação de rua e dá nome de matonenses lá, nessas ruas aí. Exatamente. Nomes não faltarão para denominar esses de forma nenhuma. Não tem dúvida. Olha, Rogério, a história aí tem muito para ser contado que não cabe num programa só. Perfeito. E ela é vista e é pesquisada sob os mais diferentes enfoques. Portanto, a gente traz com uma pitada também da história da imprensa no município e o que ela registrou nesse período todo, porque o Rogério está nessa função aí também de jornalista fotógrafo e de interessado pelo assunto. Outros virão aqui com outro olhar, mas sempre reportando a história do nosso município com modesta contribuição, que nós não temos nenhuma função didática aqui e tudo mais, nem tampouco o rádio permite que você seja tão pontual com essa história toda, mas dá pra gente contar
os causos, as histórias verificadas e um pouco dessa história numa linguagem de rádio aqui, que é o que a gente fez hoje com o Rogério Bordignon, em outras ocasiões ainda nesse mês com outros pesquisadores aqui do nosso município. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado a você. Só salientar também tem um livro feito a respeito do senhor Ademar Antônio Toledo. O importante é que vem depois é o título, certo, né? Então, se um dia alguém for... Para pesquisa, onde é que tem? Esse livro? Esse livro foi lançado somente pela Agrofito, Tércio. Eles fizeram um evento, foi lançado. Mas as bibliotecas do município não foram dotadas da publicação? Eu não sei se o pessoal, se o Chicão, Francisco Ricardo Toledo, se o seu Ademar Antônio Toledo, se a Betânia, esposa do Chicão. Esse teu livro está em algum local público para ser pesquisado? Tércio, certa vez eu deixei um livro da história da família Bordignon, escrito em 4 línguas, na biblioteca. Vai ver se ele está lá. Entende do que nós estamos falando? Sabe? Vai ver se ele está lá. É disso que nós estamos falando. Procure ele lá. Fiz essa entrega lá por 2004. Então eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou deixar nada lá. Sabe? História depende de longevidade. Ela própria é longeva. E quem conta tem que ter longevidade. Os mandatos são muito rápidos. E parece que este é um assunto que não interessa, porque contar a história da cidade, por que eu vou fazer isso? No mandato, se a história é dividida em um monte de frações aí de 4 em 4 anos, né? Parece que tem um pouco disso aí, né? E por conta disso vai ficando aí para trás, né? Então é isso aí. Um abraço a você e bom dia. Obrigado a você. Um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. Novamente, parabéns pela iniciativa. Que muitas pessoas venham aqui depois de mim. Tá certo? Se Deus quiser. Obrigado, Rogério. Obrigado, pessoal.